Ok, presidente. Bom, voltamos com a sessão nessa tarde de quarta-feira. Vamos antecipar julgamento de os processos. Estamos com a pauta em dia, em ordem, e não vai haver sustentações orais nesses processos que eu vou arrolar agora, então nós podemos fazer o julgamento deles. Começando com os dois primeiros da pauta, que seriam de amanhã cedo. O contribuinte recorrente era Araçatuba Dísio, e o conselheiro relator é o conselheiro Iagro Jung Martins, são os itens 75 e 76. Esses dois processos estão, a relatoria do Iagro, estão com vista para junho. Essa vista foi concedida em junho, mês passado, e a proposta do relator era negar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Marco Rogério e o Evandro acompanharam o relator. O conselheiro Pagano, que já não está faz parte do colegiado mais, ele abriu divergência votando por dar provimento. Os demais conselheiros ainda não haviam votado no momento que foi concedida a vista. E o Luciano estava ausente naquele momento, substituído pelo conselheiro Lucas Issarralá, que é o suplente convocado, mas que também não havia votado naquele momento. Então, voltamos agora com o Iagro, fazendo um breve resumo disso, e se a Júnia quiser se manifestar, e depois eu vou colher os votos dos demais participantes, exceto no caso da conselheira Bárbara, que está substituindo o Pagano, porque o Pagano já havia votado no momento. Vamos lá. Então, presidente, para atualizar então a Mauritânia, né, o Luciano, que nós estávamos presentes na reunião da sessão passada, né? Esse processo, o contribuinte pediu a repetição de indébito do imposto de renda do ILULI, né, do Imposto sobre Lucro Líquido, que é antigo aqui, né? E o 75 é o principal, depois o 76 é o decorrente. E o objetivo era o seguinte, ele utilizou um critério para atualização dos valores de repetição da tabela que o judiciário utiliza para reconhecimento dos débitos, onde há condenação judicial, né? No caso, o contribuinte não tem ação judicial, ele não ingressou com ação judicial para repetição de débito, ele preferiu a repetição administrativa. E ao utilizar e ao analisar a Receita, né, no item 10 da decisão já numérica, a Receita se utilizou da norma de execução da COSIT-COSAR, número 8, né, e resultou num indébito um valor 1/3 daquilo que o contribuinte havia solicitado inicialmente por conta da diferença dos critérios. A Receita, essa norma de execução, ela usa os mesmos critérios que a Receita usa para atualizar os tributos dos quais ela é credora, né? Então, por conta disso, no processo 75, né, foi reconhecido apenas parcialmente o valor do crédito e não sobrou crédito algum, né, de indébito para compensação no débito seguinte, já no número de pauta 76. Né? Então, foi esse e aí, então, é um caminho, então, por negar provimentos aos dois, né, por conta que a utilização dos critérios foi utilizada da norma de execução da Receita. E aí, Júnior, então, Júnior, agora que você pediu vista, o negócio já com você, então, é para... Júnior, antes de você se manifestar, eu apenas quero fazer uma retificação. A Bárbara vai votar sim, porque a Bárbara está substituindo a Paula, e a Mauritânia, então, que não vota agora, porque está substituindo o Pagano, que já votou. Ok? Júnior, sua manifestação. Eu até tinha feito já uma decisão sobre essa matéria, e aí o que o Iagro colocou, e que consta do voto da segunda sessão, da doutora Maria Helena, é que, na verdade, a gente não, em sede administrativa, né, se o judiciário não reconheceu esses expurgos, se não houve pedido nesse sentido, não poderia o contribuinte ter direito a esses expurgos aqui, em sede administrativa, tá? E aí, o que eu peguei foi uma decisão também da Câmara Superior, dessa vez da terceira sessão, tá? E tem outras também. Porque aí a questão que eu penso é o seguinte:
A correção monetária, ela não é como uma alíquota que deve estar prevista em lei, ou uma base, ou coisa assim. Ela é um fato, ou seja, qual foi a inflação do período. E você simplesmente reconhece que aquela inflação foi X ou Y. Né? Tanto que na decisão do STJ, ele fala o seguinte, olha, o cara vai lá, discute e não faz pedido de expurgo. E o que o STJ entendeu, inclusive em recurso repetitivo? Não precisa fazer porque a correção monetária ela é uma questão natural, é uma consequência natural. E aí ele julga que ela é implícita ao que está na demanda e ela tem que ser feita pelos valores reais. Tá? Aí, no voto da Maria Helena, o que ela comenta é o seguinte, não, mas se o fisco fosse cobrar, à época, ele ia cobrar pela inflação nos termos oficiais, ou seja, nos termos legais, né? E que, portanto, se o contribuinte não fez o pedido para o judiciário falar isso e resolveu executar isso aqui administrativamente, a gente não poderia reconhecer. E aí, a questão que eu pego aqui, nesse caso, é porque eu entendo que isso é necessariamente uma matéria de lei, no seguinte sentido, você precisa de uma lei para dizer qual é a inflação do período. Né? Inclusive, esse foi o problema dos expurgos. Por quê? Porque se você tem esse entendimento, você acaba escamoteando o que é a inflação na marra. Né? Por isso que você vai lá e expurga, porque você pega lá e fala, não, foi o caso do plano Collor e etc. Você vai lá e fala, não, a inflação foi só essa aqui, quando a inflação real era outra. Né? Então, diante disso, eu estou adotando esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Vou pegar aqui um pedacinho da decisão. Se vocês quiserem, o acórdão da terceira sessão é o 9303 003-282. Vou pegar aqui o número da decisão da PGFN, não da... E a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, ela reconhece que não precisaria. Né? E aí ele inclusive, cita aqui o artigo 62.2, e aí o recurso especial que ele fala é o seguinte, processual civil, correção monetária, inexistência de pedido expresso do autor da demanda, matéria de ordem pública, pronunciamento judicial de ofício, possibilidades, julgamento extra ou ultra petita, inocorrência, expurgos inflacionários, aplicação. Artigo 3º da Lei Complementar 118, prescrição, blá, blá, blá. 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio pelo juiz do tribunal não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível é o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. Aí cita uma série de decisões embaixo, aí ele coloca a correção, item 3, a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que, independente de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um mínus que se evita. A tabela única aprovada pela primeira sessão desta Corte, que agrega o Manual de Cálculo da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação / repetição de index. E aí, existe uma outra questão aqui, que também é a seguinte. Mas por que a Fazenda não poderia, então, pedir os expurgos nesse caso? Aí é premido contra facto próprio. Por isso que ela não pode alegar. Né? E mais, vai aqui e mantém, fala, não, você não tem direito ao expurgo, porque ele tem que estar na lei. Primeiro, eu discordo dessa premissa, porque é a correção monetária. Né? E aí fala, não, a correção monetária tem que estar na lei. O próprio CPN fala que ela não tem que estar, se não me engano, no artigo 96 ou 98, não, 96 do CPN está lá, que correção monetária, ela não precisa de lei. Tá? Então, tem essa questão também. Então,
correção monetária não precisa de lei. Aí vamos pensar do ponto de vista prático. A gente vira e fala, não, essa não tem direito porque tinha que estar na lei. Ele vai poder ir ao judiciário. E, obviamente, no judiciário ele vai ganhar. Falar, não, o problema é que ele não foi no judiciário antes, para que o judiciário desse para ele essa correção monetária. Tá? Então, presidente, por essas razões, eu divirjo respeitosamente aí do relator e adoto essa posição que foi adotada aqui nesse acórdão da terceira sessão, 9303-003-282. E tem outras decisões também. Obrigado, Júnior. A Júnior, então, divergiu. Então, vamos recapitular. O Marco Rogério votou com o relator, negando o provimento. O Pagano, na oportunidade, abriu a divergência. O Evandro acompanhou o relator e a Júnior agora acompanhou a divergência aberta pelo Pagano naquele momento. Conselheiro Luciano. Presidente, é para votar ou para... Não, é para votar. A não ser que você queira se manifestar sobre o assunto. Na verdade, eu vejo que a questão aqui Eu queria só fazer um... Perdão. Iago, diga. Bem rapidinho. Esses precedentes que foram citados pela Júnior, do Poder Judiciário, eles são decorrentes de ações judiciais de execução. Não ocorreu no caso. O contribuinte, quando ele teve uma decisão de conhecimento do direito, de declaratório, que ele tinha o direito à repetição em débito, ele tinha duas alternativas. A execução judicial, que leva mais tempo, e daí seria a consequência também, seria a aplicação das tabelas do judiciário, ou a repetição administrativa com o direito de apresentar decomp e extinguir créditos imediatamente, coisa que a execução judicial não permite. O que se está buscando aqui é o melhor de dois mundos. A declaração de compensação com os efeitos de extinção do crédito imediatamente, se valendo de um efeito repetitivo que o judiciário tem dado nas execuções judiciais. Esse é o ponto que eu considero relevante e que a gente está meio que não observando. A gente está trazendo coisas distintas para aplicação no procedimento administrativo. No Poder Judiciário não existe compensação com efeito com extinção do crédito sobre homologação. Tácita. Posso falar, presidente? Pode. O que eu considero essencial aqui, Agro, na verdade, é o que é correção monetária e quais são esses efeitos. Então, não, mas é porque aqui ele está... A questão é, existiu um expurgo? Existiu. E aí, o da Maria Helena, a essência do voto dela, e me parece que foi a que você adotou também, não, porque para correção monetária não está em lei, precisa de lei, ela usa expressamente. E o artigo 97 do CTN é expresso, aí ele fala lá, somente lei pode estabelecer, aí ele coloca lá, parágrafo 2º, não constitui majoração de tributo para os efeitos do inciso 2, que é a necessidade de lei, deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, assim, nem o CTN inclui um parágrafo especialmente para excluir a necessidade de lei nessa situação. Então, assim, realmente eu não entendo qual é a utilidade. A questão, Júnior, mas esse é o ponto. A questão da correção monetária, a atualização dos débitos tributários federais, quando a Receita Federal é credora ou é devedora, é o mesmo critério que está na norma de execução COSAR número 8, COSIT COSAR número 8. Essa questão dos expurgos, ela é reconhecida exclusivamente judicialmente. Sem a dúvida. Entendeu? Então, nós estamos aqui nós estamos misturando duas situações diferentes. Se ele tivesse entrado judicialmente, ele ia ter que aguardar o título executivo com o cômputo dos expurgos para depois poder oferecer isso contra a Fazenda Nacional. Ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele queria aproveitar imediatamente no procedimento de compensação e extinguir o crédito sob condição resolutória imediatamente. Entendeu? Se ele vem usar o crédito imediatamente, ele está tendo um benefício, que é da extinção. Agora, as regras de atualização são as mesmas que a Receita utiliza, para cobrar também. Esse que é o ponto fundamental, não é a questão de correção, a questão é que correção monetária no âmbito administrativo é aquela que a norma COSAR, COSIT diz.
judicialmente é outra, que contempla os expurgos. Esse é o ponto assim, que eu considero relevante, entendeu? Porque a gente está trazendo, e a terceira turma lá trouxe precedentes do judiciário por uma questão que não se aplicaria, no meu entendimento, para a questão administrativa. Né? Só esse é o ponto aí, eu vou ficar quieto agora em relação a esse processo aí, presidente, desculpa. Não, está correto, a discussão é válida, assim, eu também penso que nós aqui, na parte administrativa, qual é a tabela que nós temos, qual é o índice que nós temos, é o índice que a Receita trouxe, ela é exatamente o mesmo que ela aplica para receber os créditos dela, o contribuinte tem que pagar, é uma equidade nessa informação. Agora, se nós formos seguir o judiciário, qual é o critério, qual é o índice que eu, como relator aqui no CARF, vou aplicar para fazer uma correção dessa? Eu acho uma coisa... Sinceramente, eu respeito, acho judicialmente pode tudo, mas aqui, administrativamente, acho que a posição do Iago está absolutamente correta. Esse é o meu ponto de vista. Estou até antecipando minha posição final para o voto, mas respeito a posição da Júnia, claro, muito bem imposta, muito bem sustentada, e por isso que fiz questão de que ela voltasse a se manifestar nos autos. Luciano, você pode votar agora? Sim, presidente, posso. Você entendeu bem aí a situação, né? Sim, eu entendi. Eu só não consegui analisar todas as decisões e, inclusive, tem uma decisão de um recurso especial, que é 1.112.524, né? Que é um recurso repetitivo ainda do STJ que aplica essa possibilidade dos expurgos. Eu só não consegui analisar plenamente e ver se cabia. Mas, enquanto você estava discutindo, eu fui levantar aqui a jurisprudência do CARF e nós temos algumas decisões aplicando a repetição de indébito à necessidade de que haja a aplicação dos expurgos. E aí nós temos uma questão, aqui eu gostaria de discordar do conselheiro Iago em relação a isso, nós não podemos fazer dois pesos e duas medidas, né, se é que está certo esse ditado, porque outro dia eu escutei outra pessoa falando outra coisa em relação ao ditado. Ou seja, se o sujeito for até o judiciário, ele não pode ter um diferencial no seu direito em relação ao administrativo. Pô, no judiciário, então, ele teria direito aos expurgos, mas administrativamente ele não teria direito. Ou seja, nós não podemos fazer essa distinção porque ele escolhe um ou outro, né? O direito tem que ser o mesmo, a menos que haja uma norma, e aí tem que ter um fundamento normativo. Para ter um tratamento diferenciado, não é possível que a gente trate as pessoas de maneira diferente. Ah, mas a Receita não cobrava isso. Bom, eu não posso dizer qual foi o motivo que ela não cobrava, mas se o judiciário permitiu que o sujeito passivo pudesse fazer a aplicação, então, eventualmente, até a Receita poderia, em algum caso, exigir ou pedir isso também ao judiciário. O fato é que, tendo isso em vista, e eu já tinha analisado essa situação no caso, os expurgos não foram analisados por questão preliminar, mas eu entendo que são aplicáveis assim e acompanha a divergência aqui, levantada pelo Pagano e acompanha a Júlia. Luciano, apenas um detalhe. Nesse caso aqui, o contribuinte não foi à justiça buscar nada, não. Então, eu sei, mas é exatamente nisso, presidente. Então ele não pode pleitear um índice da justiça se ele não foi à justiça. Não é o índice da justiça, é o índice que a justiça aplica, que ela fala que é aplicável. Sim, mas ele não foi buscar isso. Então nós vamos dar de ofício para o contribuinte? É isso que eu estou perguntando. Ué, sim. Por quê? É matéria de ordem pública, segundo a Júlia? Não, porque a questão correta, a questão adequada. É o índice adequado a ser aplicado. É a inflação. Qual é o índice? Qual é o índice? Os O índices índice é o que o judiciário aplica. O judiciário é padrão, o judiciário é parâmetro, presidente. É com base nas decisões do judiciário que nós temos que levar em conta a situação. O judiciário é a última palavra. Então, se ele fala que o correto... Quando ele é procurado ou quando tem uma decisão erga omnes. Aqui tem alguma coisa nesse sentido aqui? Ciccone, tem uma decisão em recurso repetitivo. Tem decisão de recurso repetitivo do STJ. Inclusive específica sobre essa matéria. Não, mas essa decisão do repetitivo, ela é para execução judicial, meus amigos. É que eu estou falando. Não é para isso. Vocês estão aplicando o repetitivo para um caso que não é esse que nós estamos jogando. Enfim. Não é caso de perda de compra administrativa que o judiciário chegou lá e decidiu que, em caso de perda de compra administrativa, se aplica os índices da tabela judiciária. Se houvesse isso, nós não estaríamos aqui discutindo. O judiciário, nunca teve uma decisão em repetitivo dizendo que, em caso de perda de compra, de repetição de indébito administrativo, tem que usar a tabela judiciária. Não tem isso. O que tem é o seguinte:
decisão do repetitivo em relação à execução judicial. Execução judicial não extingue crédito contra a fazenda, como a DECOMP extingue. Não, mas peraí. Veja, nós não estamos discutindo sobre o valor, sobre correção monetária. Não é isso? São duas coisas, Luciano. Não, mas o que é correção? O que é correção? É o decurso do prazo, não é? Quando atualização do valor da moeda, exato. A atualização do valor da moeda. Aí quando você fala que isso é aplicável para execução fiscal, mas não é para repetição de débito, na verdade você está utilizando um critério processual. Não, isso que tu está fazendo é aquele argumento aristotélico, sabe? Que assim, ó, eu posso não gostar de azul, e tu me pergunta se eu gosto de azul claro ou azul escuro. Eu não tenho alternativa. Tu está falando sobre correção monetária. Eu concordo com vocês que os expurgos representam melhor a correção monetária naquele período. Ok. Mas não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando o seguinte, ó, o sujeito quis fazer execução administrativa. Ele apresentou uma DECOMP para extinguir um crédito sob condição resolutória imediatamente. Isso. Quando ele faz isso, ele toma uma decisão. Ele tinha duas alternativas. Ou vai no judiciário, tem uma outra consequência, que é ter que pagar o débito presente e ficar sujeito a ter uma correção lá com a tabela majorada lá, e depois ele vai... Agora, ele pode ter feito a seguinte decisão: eu não tenho fluxo de caixa para isso, vou querer extinguir o débito imediatamente. Bom, se você quer extinguir o débito imediatamente, o critério de atualização é esse aqui. Pois é. Só que... É isso. Ou seja, Luciano... Nós estamos usando o melhor dos dois mundos, e isso que está fechando. Ele vai ter que ir para o judiciário para poder pedir a correção monetária. O judiciário vai dar, porque aí, ok. Então, ou seja, nós vamos formar, eventualmente, aí ele vai lá, entra com uma ação, vai ganhar. Okay, e aí você não só vai ter que pagar, como vai ter que pagar custos. Não tem dúvida disso, que ele vai ganhar. Só que é o seguinte, esse débito que ele extinguiu, ele teria que ter pago no momento próprio. Ele vai entrar com ação, é um exercício de futurologia. Não sabia se ele vai entrar. Mas pela essa distinção, presidente, eu não consigo visualizar. Não, veja se ele entrar no judiciário... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu entendi o que você quer dizer, mas então, é matéria de ordem pública, tem repetitivo, tem que aplicar tudo. E por que nós não aplicamos em todos os pedidos de perda de compra? Então, independente de qualquer coisa, é matéria de ordem pública, eu esqueço tudo que a Receita corrige aqui, eles perdem o compra e vou colocar o índice do judiciário. Porque essa na década de 90, 91, espera um pouquinho. Vocês falaram e eu ouvi até agora. Presta atenção. Quanto que eu queria chegar, presidente? Nós julgamos hoje, hoje, ontem, a semana, mês passado, já julgamos dezenas, centenas de processos de perda de compra. Nós nunca tocamos nesse assunto. Se é matéria de ordem pública, eu devia ter tocado no assunto em todos eles. Não, e ainda hoje... o índice simplesmente da Selic, eu vou pegar o índice do judiciário. Isso não existe, gente. E ainda hoje o índice é diferente do judiciário. Claro, o juiz é outra coisa. A DECOMP entregue hoje, então eu não vou mais usar a Selic, eu vou usar o critério do judiciário. Claro. Evandro, você queria falar, desculpa. Não, é exatamente esse ponto aí. A norma, as decisões que tem o governo judiciário, elas não alteram a norma administrativa, né? Então, eu vou estar dando um tratamento diferenciado para esse contribuinte em relação aos outros contribuintes que pediram administrativamente. Isso não pode ser feito. Tem sentido isso. Gente, tudo bem. Desculpa, são dois caminhos. Se ele quer aquele índice aqui, que vá para o judiciário, faça o depósito, siga aquele caminho lá. Se entrou administrativamente, as regras administrativas são únicas. Eu não posso ter uma regra administrativa diferente para ele. A gente não está vinculado, não tem nenhum repetitivo lá que vincule as nossas decisões aqui. Senão, todas as nossas decisões aqui teriam que ser nesse sentido. É claro. Só para concluir, né, em relação à sua pergunta, são só nesse período, na década de 90, que foi usado. Mas tem vários. 91. É por isso que nós não aplicamos. Eu nunca peguei um caso desse, não teria aplicado. Já disse aqui que teve um caso que eu estudei e tem esses dois casos. Em relação à aplicação no judiciário, é aplicada a Selic no judiciário. Não, Luciano. O judiciário vai além dessa. Acabei de abrir aqui dizendo que temas 99 e 112, recurso repetitivo, da terceira turma do STJ, substituiu pela taxa Selic a taxa de juros fixada no Tribunal de... Opa, não. Vamos lá. Iago, você ia falar de novo? Justamente isso, que existem condenações do judiciário que não são pela Selic também, né? Não, tem sim, são várias condenações, não tem nada a ver com Selic. Bom, o Luciano acompanhou a divergência. Desculpa, quem vai falar? Evandro, de novo? Está com a mão levantada aqui, não, tudo bem. Luciano acompanhou a divergência. Bárbara? Eu também vou acompanhar a divergência.
Eu vou com o relator, então, por voto de qualidade, negado o provimento, nos dois processos. Julgamento encerrado. Seguindo, nós temos agora alguns processos que são todos a partir de amanhã já, porque os de hoje nós já terminamos, inclusive esse, né, que eu já coloquei que foi julgado agora. Tem vários processos do Silvio Santos Participações, mas o Marco pediu para deixar para amanhã mesmo, e o de amanhã, o único processo que nós não temos sustentação oral amanhã, fora os que nós já julgamos, é o último item da pauta, é o item 94, Marco, é sua relatoria Security e Segurança. Dá para fazer esse processo? Sim, presidente. E, presidente, só podemos fazer sem problema. Só para lembrar o senhor que os itens 86 e 87 são vídeo gravado. 8687. Esses aí eu posso fazer também. É vídeo, a gente pode fazer. Esses dois são gravados, dá para fazer também. Sim, é verdade. Desculpa, os vídeos estão contigo, Marco? Esses vídeos aí? O Marco disponibiliza. Então, Marco, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer primeiro esse item seu aí, depois eu dou um intervalinho para você pegar os vídeos, tá bom? Eu acho que já só verifique lá se eu já disponibilizei o item 94, por gentileza. Item 94, e depois a gente faz esses dois com vídeo gravados. Já disponibilizou. Tá, ótimo, obrigado. Pode ir, Marco. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, presidente. Esse processo aqui é uma questão de comprovação de PDCOMP, eu já vou direto no voto. O voto está lá na folha 7. O presente processo de PDCOMP, transmitido ao longo do ano de 2016, o PDCOMPS, na qual a recorrente pleiteia um direito creditório de 5.628.000, decorrente de saldo negativo de RPJ no calendário 2015. Em análise manual do PERDECOMP, houve constatação de que o saldo negativo informado na ECF, registro M630, estava divergente, 5.582, pelo que se intimou para eventual retificação. Com isso, houve a retificação da ECF, alterando o valor do saldo negativo da ECF para 5.628, batendo com o PERDECOMP. A ECF, o saldo negativo foi formado da seguinte maneira, ou seja, acima informa o total de IR-fonte retido de 8.708, soma dos códigos 20, 22 e 23 da tabela. Após pesquisas, houve a geração da planilha de folhas 373, 376, na qual constatou informado em DIF o montante retido de 8.574, que foi o montante confirmado. Contudo, se observou que o total da receita de prestação de serviços seria inferior aos rendimentos correspondentes, pelo que confirmou o total de 8.838, pelo cálculo da proporcionalidade. Com isso, o despacho... Aqui só estou fazendo uma memória, tá? Não é o síntese aqui praticamente. Com isso, o despacho decisório reconheceu o montante de saldo negativo de 5.258. Então, dos 5.628, o despacho decisório reconheceu 5.258. Ela apresentou manifestação de conformidade e, após a manifestação de conformidade, ela reconheceu que tinha um erro ali de 65 mil, e, contudo, ainda alega existir divergências da retenção em 68.019,26, entre as informações prestadas em DIRFs pelas fontes pagadoras e seus controles, faturamentos e notas fiscais. Sobre o oferecimento das suas receitas de prestação de serviços, esclarece que houve DIRF informando o total de rendimentos erroneamente, pelo que a DRJ deu razão. Então, não é matéria discutida aqui nos autos. Contudo, no que tange essa diferença de 108 mil, não deu razão ao contribuinte pelo qual recorre. Assim, limite-se a discussão nessa instância dos autos, se as provas apresentadas pelo contribuinte quando da manifestação de conformidade comprovam o seu direito no que tange a divergências acusadas de 68.019,26. Os fundamentos da decisão da RJ para rejeitar as provas para a comprovação dessa divergência foram cedidos de entender necessária a apresentação do informe de rendimentos nos seguintes termos. Aí eu transcrevo. Contudo, tal matéria já se encontra disciplinada no âmbito administrativo com advento à súmula CARF 143. Assim, resta verificar se as provas apresentadas pelo contribuinte atendem o requisito de confirmar o que alega, e, posteriormente, se houve o oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
as divergências são as seguintes, elencadas pelo próprio contribuinte em planilha na sua peça recursal. Aí eu transcrevo aqui. Os elementos apresentados com comprovação estão nos autos como anexos à manifestação de conformidade e às folhas tais, relação de notas fiscais emitidas, são mais de 100 folhas, cópia das notas fiscais de folhas 586 a 596, mas só de um tomador do CNPJ, e nem é objeto de divergências, relação das notas fiscais emitidas de folhas tais. Ou seja, os elementos coligidos aos autos para comprovar as retenções ainda divergentes que alega deter e tendo não serem satisfatórias. A relação de notas fiscais emitidas é uma listagem emitida em sistema do contribuinte, sendo necessário apresentar nota fiscal equivalente. Contudo, como a DRJ, a primeira instância administrativa, rejeitou a apresentação de comprovação por conta de uma posição superada, que seria necessário em forma de rendimentos, basicamente, e tendo que, nesses casos, o contribuinte não foi instado pela instância a complementar sua documentação necessária a comprovar seu direito, entendendo que é um caso que deva ser aberto a esse direito ao contribuinte. Assim, entendo que deve ser procedida a diligência da unidade de origem para o contribuinte ser intimado a apresentar as notas fiscais objeto das divergências ainda pleiteadas, tabela acima, e serem verificadas as informações em confronto com as DIFs informadas, reiterando os CNPJs em questão na tabela reta. Estou só desses aqui, da divergência. Posteriormente, se confirmadas as divergências, em prol do contribuinte verificar se as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação. A autoridade fiscal designada deve elaborar relatório conclusivo a respeito, etc, etc. E converter, então, minha proposta é converter em processo em diligência nesses termos. Alguma dúvida? Unânime, converter em diligência. Vou dar um intervalo de 5 minutos para que a gente possa fazer os 2 últimos processos de hoje, que são 2 sustentações gravadas. O Marco providencia já esse vídeo e a gente já volta em 5 minutos. Patrícia, 5 minutos de intervalo. Patrícia? Ok, presidente. 5 minutos de intervalo.